Olá, pessoal! O meu nome é Daiane Thaís Menegusso, eu sou graduada pela USP de São Paulo em odontologia, tenho meu mestrado e meu doutorado na área de laser, também pela USP de São Paulo. E a nossa conversa de hoje, então, o tema da palestra é possibilidades da fotobiomodulação na SARS-CoV-2. Bom, muitos de vocês nunca ouviram falar sobre laser terapia ou sobre fotobiomodulação, mas a gente vai começar falando de luz, falando que a luz é uma radiação eletromagnética e ela tem então um componente elétrico, um componente magnético, é um pacote de energia que anda no espaço fazendo uma trajetória oscilatória e tem energia, né? Quanto de energia tem essa radiação eletromagnética? Então a gente pode localizar aqui nesse espectro que as radiações que a gente utiliza na fotobiomodulação estão mais ou menos aqui no nível visível e infravermelho do espectro, ou seja, se a gente for pensar em energia, carrega uma energia baixa, diferente de radiações ionizantes, que são as radiações que têm o potencial de destruir células, de causar mutações, que são chamadas as radiações ionizantes, ultravioleta, raio-x e raio gama. Tá? Então toda a fotobiomodulação ela é feita com comprimentos de onda, então a distância de um fóton para o outro, comprimento de onda, é entre o comprimento de onda visível, em torno de 660, até o infravermelho, 830, 890, de acordo aí com o equipamento que vocês estiverem utilizando. Bom, a gente sabe que a fotobiomodulação ela traz benefícios nas diversas áreas da saúde, isso já é provado, A gente tem aí a interação da luz na odontologia, na fisioterapia, na enfermagem, na medicina, na veterinária, em todas as áreas da saúde a gente percebe e tem estudos comprovando então a eficácia da luz em diversos aspectos. Uma vez que eu entrego energia nessa célula, eu estou tendo aí uma fotobionutrição e essa célula, recebendo essa energia, ela utiliza para processos químicos. Isso chama-se então fotoquímica. E essa fotoquímica, essa ação da fototerapia, a gente sabe que ela estimula a regeneração celular, modula o processo inflamatório, tem uma ação analgésica, ação antidematosa, imunomoduladora e quando a gente utiliza a técnica da terapia fotodinâmica, ou seja, quando a gente associa a luz com um corante, a gente tem então uma reação que produz espécies reativas de oxigênio em grande quantidade, o que finalmente vai fazer um efeito antimicrobiano. Bom, toda a fotoquímica começa com a chamada fotorrecepção, ou seja, a energia tem que ser absorvida por alguma substância que a gente chama de cromóforos. A gente tem cromóforos celulares dentro da mitocôndria, como por exemplo citocromo C oxidase ou flavinas. A gente tem cromóforos no sangue, como a hemoglobina. A gente tem cromóforos na pele, como a melanina. E a gente também tem cromóforos expressos em alguns tipos celulares, como as células de defesa, que expressam porfirinas na sua membrana e que são então captadores de energia. Uma vez que essa energia então ela é captada pelos cromóforos, ela é utilizada para alguma reação química. E aí a gente tem então o estímulo de vários mediadores inflamatórios, depois eu vou explicar melhor para vocês. E aí a gente tem uma cascata de reações. Eu tenho transdução e amplificação do sinal lá no núcleo da célula e isso vai então gerar efeitos secundários e finalmente os efeitos clínicos que a gente conversou no slide anterior. Tá? Então a gente tem a recepção da luz por cromóforos, ativação dos mediadores químicos, transcrição gênica, homeostase celular, porque essa célula volta à sua normalidade, que vai gerar então uma homeostase funcional no tecido todo. Então a gente entende que a fotobiomodulação, uma nomenclatura mais atual, que foi estabelecida a partir de 2016, então ela tem componentes locais e componentes sistêmicos, tá? Entre esses, a gente postula aqui 4 grandes efeitos da fotobiomodulação. Então, o primeiro deles
restabelecimento energético, né, que também vai gerar microcirculação e regeneração tecidual através da fotólise do óxido nítrico, lá do citocromo-C oxidase, com liberação desse óxido nítrico, né, com o desligamento desse óxido nítrico também na hemoglobina, lá no sangue, e aí a gente tem então o restabelecimento da produção de ATP, biodisponibilidade de NO, liberação de radicais livres em pequena quantidade e estímulo então do AMP cíclico e outros mediadores intracelulares. A segunda ação, ativação do sistema antioxidante endógeno, através da fotorreativação da enzima antioxidante SOD, tá? A gente também tem ativação do sistema imunológico diretamente na célula e finalmente a gente tem ação do laser sobre a hemoglobina. Tá? Então aqui a gente tem maior disponibilidade de oxigênio, equilíbrio ácido-base, que é o tamponamento sanguíneo, entre outras ações na questão hemorreológica das hemácias. Bom, vamos ver isso aqui tudo de uma forma um pouco mais ilustrada, né? Então os efeitos locais, eles estão ligados aos efeitos dentro das células. Então dentro das células o que está acontecendo? A gente tem o fotodesligamento do óxido nítrico, que está ligado no local do oxigênio, impedindo uma respiração, né? Um caso de baixa de metabolismo diante de uma lesão celular. E aí eu tenho esse fotodesligamento e o ATP, então, né, o oxigênio volta a se ligar e eu tenho restabelecimento do funcionamento normal dessa célula. E esse funcionamento normal, então, o que ele é? Eu volto a ter os 32 ATPs por ciclo de Krebs, né? Eu tenho aí liberação de ROS em pequenas quantidades, que é um grande mediador, inclusive vai auxiliar aqui no estímulo de NF-kappa-beta, e tudo isso, então, vai chegar no núcleo, né, gerando, então, a transcrição gênica de acordo com aquilo que a célula precisa fazer naquele momento para se restabelecer. Tá? Então, todas essas sinalizações, aqui a gente vê N trabalhos, né, muitos trabalhos, cada um mostrando cada mediador inflamatório ou cada mediador intracelular que é ativado a partir, então, da fotorrecepção da luz. E aí, gente, isso que está acontecendo no citocromo-C oxidase, né, que é esse fotodesligamento do NO, ele vai fazer então que tenha uma sobra de NO, que então vai fazer uma sinalização vascular, tá? Isso tudo a gente pode ver em grandes artigos, como Vladimirov 2004, Jung et al 2011 e Hamblin 2018. Se vocês precisarem, me mandem um e-mail que eu mando o artigo na íntegra para vocês. E aqui, então, um resuminho da ação da luz no sangue, né? A gente sabe que o principal cromóforo no sangue é a hemoglobina, né? E a hemoglobina, quando o sangue está ácido ou alterado, ela também tem a ligação do óxido nítrico impedindo o transporte de O2. Uma vez que eu irradio essa hemoglobina intoxicada com óxido nítrico, então eu restabeleço o transporte de O2. E aí eu restabeleço todo o funcionamento da hemoglobina, né? E qual que é a função da hemoglobina? Entre outras coisas, a hemoglobina também ativa ali a questão do tamponamento pelo bicarbonato do sangue, tá? Então, esse fotodesligamento vai liberar a NO, que vai também ter uma mediação aí por vasodilatação, estímulo do fator de crescimento vascular endotelial, causando angiogênese. Também o NO é um neurotransmissor cerebral. Então, a biodisponibilidade do NO é muito benéfica, principalmente em pacientes diabéticos ou com outras complicações sistêmicas. E ainda, o NO ele atua na questão da dor, né? Em relação à bradicinina, então também restabelecimento normal desse funcionamento de dor. Então, tamponamento sanguíneo, esse fotodesligamento levando a maior quantidade de transporte de oxigênio, o pH que é restabelecido, e aí junto com o restabelecimento do pH sanguíneo, a gente tem uma série de coisas que vão acontecer. Então eu tenho toda a ativação enzimática e hormonal de uma forma sadia voltando a acontecer nesse tecido, tá? No sangue. Então, tudo isso aqui, gente, está acontecendo quando a gente irradia o sangue do paciente, que é a chamada técnica ILIB, né, Intravascular Laser Irradiation of Blood, quando é feita intravascular, ou simplesmente ILIB modificado ou laser terapia sistêmica, tá? Ainda, só para complementar, a gente tem as células de defesa circulantes no sangue que também são ativadas por luz. Uma outra forma que o laser atua é através da reativação de enzimas, por exemplo, a SOD.
A SOD é uma enzima endógena antioxidante que numa situação de estresse celular, de problema, essa SOD ela recebe um próton e ela fica temporariamente inativada. Ou seja, ela para de remover radicais livres. Quando a gente irradia essa enzima, que inclusive ela tem um grupo metálico, sendo um cromóforo para o laser vermelho e para o infravermelho, a gente fotodesliga esse próton e essa enzima volta a funcionar mesmo num pH inflamado, num pH baixo. Tá? Então, isso que está acontecendo aqui é um dos principais fatores de modulação do processo inflamatório, porque eu estou reativando uma enzima antioxidante, removendo os radicais livres que são muito liberados quando eu tenho, por exemplo, estresse oxidativo. Tá? E aí, toda a cascata do ácido araquidônico, uma vez que eu diminuo o estímulo de radical livre, né, eu diminuo a quantidade de radical livre, eu diminuo toda a cascata do ácido araquidônico. Então, eu tenho os efeitos anti-inflamatórios da laser terapia. Bom, ainda na mesma linha de como que a luz funciona, a gente também tem o mecanismo de ação da terapia fotodinâmica. Aqui, totalmente oposta às primeiras teorias que eu mostrei para vocês, porque quando a gente junta uma fonte de luz com um fotossensibilizador, que é um corante, um cromóforo, e na presença de oxigênio, a energia absorvida pela luz, pelo fotossensibilizador, ela é transferida para o oxigênio. E aí a gente tem a formação de espécies reativas de oxigênio, de dois tipos, tipo 1 e tipo 2, e essas espécies reativas de oxigênio, então, vão atuar aqui com efeito antimicrobiano, com amplo espectro. Notem que esses radicais livres podem matar vírus, bactérias, fungos ou parasitas. A gente também tem a terapia fotodinâmica de tumores, né, que leva então à necrose dessas células tumorais, e ainda a gente tem a estimulação do vaso sanguíneo, tá? Tudo isso por radicais livres liberados a partir da terapia fotodinâmica. E lembrando, né, que além do amplo espectro de ação, por ser uma reação química, não apresenta resistência bacteriana. Então, aqui é uma outra ferramenta da luz que a gente pode utilizar na saúde. Então, de uma forma resumida, a gente tem macroefeitos locais, então acelera a regeneração, modula o processo inflamatório, alivia a dor, redução de edema, aumento da imunidade e terapia antimicrobiana, quando a gente usa o PDT. E os efeitos sistêmicos, então, a gente tem aí maior biodisponibilidade de oxigênio para células lesionadas do corpo todo, melhora do estado geral, uma vez que a gente tem essa questão do relaxamento e melhora da homeostase ácido-base, diminuição da dor, né? A gente percebe e os trabalhos mostram que o laser potencializa os tratamentos convencionais, inclusive medicamentos, estimula as células imunológicas, né? Diminui estresse oxidativo e, que eu já falei antes, essa homeostase de pH, então, favorece o bom funcionamento das enzimas, dos hormônios e outras substâncias que voltam a funcionar de forma saudável, tá? Esses macroefeitos do laser, então, eles fazem parte do que a gente chama ILIB, né? Ou poderia ser simplesmente LIB, Laser Irradiation of Blood, ou laser terapia sistêmica, uma vez que hoje, diferente da técnica convencional, né, que foi feita na Rússia pela primeira vez, na década de 70, ainda hoje é realizada na Rússia, na China, na Alemanha, que é uma técnica que a gente coloca um catéter intravenoso e irradia com luz vermelha de uma forma contínua, com o objetivo de irradiar o sangue de 20 a 60 minutos. Tá? Então aqui a técnica intravascular original, hoje a gente mudou um pouquinho, né? Mas os benefícios são os mesmos, né? Na melhora da oxigenação, estimulação do sistema imunológico, ativação do sistema antioxidante endógeno, homeostase, melhora das propriedades reológicas do sangue. Então a gente mudou, não precisa mais colocar dentro do vaso porque os nossos equipamentos são mais potentes, mais ou menos 100 vezes a potência dos equipamentos da radiação intravascular. Então a gente consegue que a luz atravesse a pele e chegue no vaso sanguíneo, tá? E aqui muitos benefícios, né, gente? Ação não invasiva, que é o principal benefício, não tem risco de infecção, a frequência é livre, pode ser feito em casa, no ambulatório, no hospital, né? E os pacientes adoram essa irradiação.
Então, dentro das técnicas de fotobiomodulação, né, para a gente olhar de uma forma geral como que a fotobiomodulação em geral pode contribuir no COVID, a gente classificou como local, antimicrobiana e anti-inflamatória, ou sistêmica, alterações vasculares, imunomodulação ou ação antioxidante sistêmica. E aí, gente, quando a gente pensa no vírus do COVID, muitas coisas a gente tem que pensar na hora de escolher um tratamento ou pesquisar um tratamento novo, né? E pensando em tudo que acontece durante uma infecção por Covid, né? A gente tem uma baixa de oxigênio, uma hiperinflamação, né? Que a gente chama aqui das tempestades de citocinas, alteração vascular, hipotensão, alteração de paladar, síndrome de respiratória, formação de coágulos, ou seja, alteração vascular. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Que terapia, que tratamento que poderia, então, cuidar de tudo isso? Quando a gente busca por medicamentos contra o coronavírus, então a gente está buscando, né, ou os pesquisadores estão buscando, primeiro, impedir a replicação viral, ou reforçar o sistema imunológico, ou ainda controlar o sistema imunológico, né? Então a gente tem que modular isso daqui para a própria inflamação não levar esse paciente a óbito. E aí essa tempestade de citocinas, né, que acontece não só na infecção por Covid, mas por outras infecções virais também a gente percebe que isso acontece. Então isso a gente tem que combater, que nada mais é do que uma modulação do processo inflamatório. Bom, e a luz? Pode ajudar, né? Então eu peguei aqui alguns artigos, na verdade são cartas ao editor que foram publicados recentemente. Então a primeira, a fotobiomodulação transdérmica pode ajudar no COVID, então essa carta aqui mostra coisas favoráveis, que sim, os efeitos do pulmão, os efeitos sistêmicos da fotobiomodulação transdérmica são sim favoráveis ao COVID, né, fazendo uma sugestão para os pesquisadores utilizar essa técnica no tratamento, na pesquisa. Aqui um outro mostrando a luz como potencial tratamento, aqui a luz de uma forma geral, inclusive falando dos benefícios da luz azul, da luz ultravioleta, tanto da descontaminação de superfícies, de máscaras, até na própria descontaminação da orofaringe, né? Quando a gente pensa aí em luz azul antimicrobiana. E esse outro artigo aqui, ele mostra a questão da terapia fotodinâmica. Então vamos descontaminar as vias aéreas para que a gente tenha baixa de taxa, né, uma baixa viral, e aí que essa infecção não se propague até o pulmão ou que a gente minimize os efeitos sistêmicos. Então vamos começar falando agora, gente, de todos os benefícios que a gente vê na literatura que podem ser associados com o COVID. Então eu dividi por tópicos, o primeiro deles então a ação antiviral. Então olha só, outra pesquisa aqui mostrando, né, pode o PDT ter um potencial no tratamento do COVID. Aqui foi feito 19 pacientes, eles fizeram uma inalação com fotossensibilizador e depois uma irradiação através de um catéter até o pulmão. Então mostrou aqui o resultado favorável em 19 pacientes, tá? Aqui um outro trabalho mostrando mais pacientes também na descontaminação da orofaringe com PDT. Essa carta ao editor foi publicada pelo Vanderlei Banhato, aqui da USP de São Carlos, né? E ele mostrou que existe sim grandes chances da terapia fotodinâmica ajudar nesses pacientes. E ele citou aqui alguns tratamentos já publicados, tanto de uma forma localizada, colocando então a curcumina, né, um fotossensibilizador na garganta do paciente, na orofaringe, e aqui fazendo a irradiação do PDT, mostrando os grandes resultados clínicos, nesse caso clínico aqui que ele ilustrou de uma infecção bacteriana. E aqui mostrando então em ratinhos os trabalhos que eles têm desenvolvido com uma irradiação diretamente no pulmão para diminuir o processo inflamatório. Aqui uma outra revisão da literatura, né, mostrando também a ação da luz como anti-infecção, né? Então aqui tanto a luz ultravioleta, a terapia fotodinâmica, a luz azul, então tudo isso é abordado nesse artigo, mostrando então que a gente tem grandes chances de utilizar a luz como ação antimicrobiana, né? Esse artigo mais recente, uma revisão de 2019 da terapia fotodinâmica, então mostrando a ação da luz promovendo espécies reativas de oxigênio que vão então destruir o DNA do vírus, tá?
tá? Então aqui a ação antiviral da terapia fotodinâmica. Aqui o outro caso clínico, né, que foi utilizado para tratamento de faringotonsilite, né, uma inflamação na faringe. Aqui mostrando sem o fotossensibilizador, com o fotossensibilizador, então essa fluorescência que é medida por um aparelho de fluorescência, e aqui depois da terapia fotodinâmica, né, como diminuiu a fluorescência, mostrando então essa descontaminação imediata à técnica da terapia fotodinâmica, tá? Muitos trabalhos aqui mostrando então PDT em vírus, né, papiloma vírus, zoster, herpes vírus, bastante trabalhos no herpes vírus. Bom, a segunda coisa que a gente tem que pensar é a fotobiomodulação nas alterações pulmonares. O que já tem na literatura que pode embasar uma irradiação pulmonar diante do Covid? Então, olha que interessante. Dentro desse capítulo, né, da irradiação intravascular com laser, inclusive eu sou autora desse capítulo, a gente postulou uma série de tabelas e a gente classificou os efeitos do ILIB e a literatura. E pensando no Covid, eu só coloquei aqui os destaques, né? Então, ação sobre as plaquetas, ação do sistema imunológico, imunomodulação, interferência na cascata do ácido araquidônico, normalização da homeostase sistêmica, defesa antioxidante, melhora reológica, né, das propriedades das células vermelhas e aumento da microcirculação. Tudo isso pode auxiliar no tratamento do Covid. E mais especificamente dentro do pulmão, então tem vários trabalhos mostrando ação intravascular, né, laserterapia sistêmica na asma, na bronquite, na pneumonia, então vários artigos mostrando resultados nas doenças pulmonares supurativas, né, nas infecções de uma forma geral. Então existe sim, claro que aqui está a literatura russa, mas a literatura russa deve ser levada em consideração, uma vez que foi a pioneira nessa grande atuação do laser no sangue, né? E alguns outros trabalhos da literatura russa que a gente infelizmente só tem acesso, a maioria deles, né, ao resumo, então mostrando que o ILIB é adequado para incluir no tratamento de bronquite obstrutiva crônica. Aqui tratando hipotensão, né, alguns trabalhos também russos mostrando então a ação da luz nesses casos, e a hipotensão é um dos problemas que esses pacientes da UTI sofrem, tá? Aqui mostrando outro trabalho sobre asma, né, aqui em pneumonia adquirida. Aqui os resultados mostraram a questão da ação apoptótica, né, então eu posso ter mais mediadores anti-apoptóticos do que mediadores apoptóticos. Então, mostrando então muito legal aqui os resultados numa lesão de pulmão aguda. Aqui, atenuar a inflamação pulmonar também, induzida por sepse, né, os resultados da fototerapia, fotobiomodulação. Aqui um outro trabalho mostrando a questão da asma inflamatória, né, alérgica, mostrando várias coisas bacanas aqui, total de células, total de linfócitos. A gente pode ver a broncoconstrição, né, que ela é diminuída com a fototerapia. Aqui também a questão do muco, né, e nesse trabalho a gente encontrou de 1 a 3 joules os melhores protocolos para fazer essa ação anti-inflamatória. Bom, e a ação vascular da fotobiomodulação, né, que ela é muito importante. Os trabalhos que mostram a questão de gasometria sugerem então, né, que o laser, né, aumenta essa pressão parcial de oxigênio no plasma arterial, aumenta a saturação arterial de oxigênio da hemoglobina, mostrando então essa ação na aumento da biodisponibilidade de oxigênio, que é tão importante. A gente também vê alterações das propriedades reológicas do sangue, como viscosidade, diminuição da viscosidade sanguínea. Uma das coisas importantes também do Covid, a quantidade de trombos, né, de coágulos que acaba formando, viscosidade sanguínea fica elevada, então isso também iria contribuir nesses pacientes. Aqui também a ação endotelial vascular, aumentando o potencial antioxidante, antiogênico, tá? Aqui a ação antioxidante, né, literalmente, né, sobre o estresse oxidativo, mostrando que o laser reduz o estresse oxidativo. Mais trabalhos mostrando a questão de células de defesa, também é muito importante, tá? E aqui, olha que interessante, né?
quando a gente tem um estímulo, ou seja, quando o paciente está precisando de fazer uma modulação do processo inflamatório ou acelerar uma resposta inflamatória, o laser vai contribuir, mas se o paciente não estiver precisando disso, ele estiver sem estímulo, o laser, ao contrário, diminui a questão inflamatória. Então, esse trabalho mostra muito isso, essa questão de modulação. O laser nunca vai piorar uma situação, né? Então, no caso do COVID, que eu tenho uma cascata, uma tempestade de citocinas, o laser vai ser provavelmente modulador, como a gente vê nesse e nos próximos trabalhos, tá? Bom, aqui em relação aos linfócitos, né? Linfócitos, quando a gente tem um estímulo, o laser ajuda a aumentar a quantidade de linfócitos. Pelo contrário, quando eu não tenho, o laser ajuda a diminuir a questão a quantidade de linfócitos. E aqui linfócitos B. Então, linfócitos T, linfócitos B. Uma outra coisa que o laser faz, que a gente pode ver aqui nesses resultados, é que quando a hemácia tem muita hemoglobina ligada na hemácia, essa hemácia fica densa, então eu tenho aí um aumento da viscosidade sanguínea. E nos trabalhos mostram que quando eu tenho essa situação de aumento de viscosidade, o laser ajuda a fotodesligar a hemoglobina das hemácias e essas hemácias voltam a ficar normalizadas na questão de viscosidade sanguínea. Tá? Então, principalmente aqui, laser vermelho, eles também fizeram com laser azul, tá? Então, eles mostraram que quando eu tenho muita hemoglobina ligada na hemácia, o laser vai acabar diminuindo essa quantidade, tá? Ele diminui. E quando eu tenho uma quantidade razoável, suficiente, o laser não tem ação nenhuma. Ainda falando da literatura russa, também a questão de pacientes hipertensos, né? Então aqui a gente tem a normalização dos níveis de óxido nítrico, que são muito importantes na questão vascular, que também é visto nesse trabalho aqui em pacientes diabéticos, tá? Além disso, a gente tem irradiações que não são apenas no pulso, né? Na forma transdérmica aqui no pulso, mas também a gente vê na literatura irradiações, por exemplo, na carótida dos pacientes, aqui aumentando o fluxo sanguíneo na artéria oftálmica e na artéria central da retina, quando 10 minutos de radiação na carótida pode acontecer. Então, irradiação na carótida pode ser também uma via, uma possibilidade de atuação da fotobiomodulação no COVID, tá? Aqui diretamente nas células vermelhas, né, mostrando então a ação da luz nessa questão vascular. Bom, agora uma parte muito importante, né, que é a ação, a modulação do processo inflamatório e a ação antioxidante, né, diminuição do estresse oxidativo, que é o que mais acontece nos pacientes graves de COVID. Então, a literatura mostra que a laser terapia atua sim na redução do estresse oxidativo, é bem intensa essa literatura, assim como modulando o processo inflamatório. Lembra que toda a cascata do ácido araquidônico é modulada, então a gente vê inibição da liberação de prostaglandina, aumento dos níveis de fibrina plasmática, diminuição de COX, diminuição dos níveis de interleucina 1-beta, diminuição do infiltrado inflamatório, diminuição do volume do edema. Então, tudo isso leva então a uma modulação do processo inflamatório, levando para a resolução do problema, tá? Aqui um outro trabalho mostrando então que o ILIB aliviou o estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial em pacientes com lesão medular crônica, um estudo muito interessante de 2012. Algumas outras substâncias como o P50 parece aumentar, algumas outras respostas sobre equilíbrio ácido-base, né, tendem a melhorar, tendem a se movimentar. Isso é muito visto em vários dos trabalhos, tá? E isso é muito interessante porque nesse caso, por exemplo, que foi feito em pacientes pós-cirurgia, né, como se melhorassem essa resposta desse paciente no pós-operatório cirúrgico com a técnica sistêmica, tá? Aqui foi muito legal esse trabalho também. Eles fizeram a irradiação transdérmica intravascular, na verdade intravascular do laser, em pacientes durante uma cirurgia de angioplastia, né? E aqui viram então a diminuição de várias citocinas, inclusive a IL-6, que é a grande vilã ali dessa tempestade de citocinas que acontece no COVID. Então, a gente tem na literatura vários artigos que mostram que o laser diminui então a IL-6. Aqui mais um trabalho também mostrando a diminuição de IL-6, tá?
em ratinhos, que é muito bacana também a gente ir para esses estudos em vivo, em animais, porque nos mostra, a gente consegue medir mais coisas, né, do que nos pacientes muitas vezes. Aqui os resultados também na modulação da resposta inflamatória, né? E olha que interessante, ao regular negativamente a proliferação linfocítica, ou seja, se eu estou com muito processo inflamatório, o laser modula, diminui. E é essa modulação do processo inflamatório que é tão importante no caso dos pacientes do COVID. E um último tópico aqui, alguns artigos para vocês, né, pensarem sobre o tópico, na imunomodulação. Então, quando a gente pensa em luz na imunidade, né, a gente tem ação direta sobre as células, sobre principalmente mastócitos locais que degranulam, liberam histamina, mas a gente também tem o efeito sistêmico, que é através da estimulação dessas células circulantes ou também diminuição do estresse oxidativo, que automaticamente melhora o funcionamento do nosso sistema imunológico, né? A gente sabe que o estresse, ele bloqueia o sistema imunológico, ele diminui, a gente não consegue ficar estressado e muito cortisol e o sistema imunológico funcionar, tanto que as nossas doenças, muitas delas, vêm do estresse justamente porque essas vias competem, né, na sua função. E aqui, então, a ação direta do laser nos linfócitos circulantes, então acontece aí na membrana dessas células uma ação fotodinâmica, uma abertura, entrada de cálcio, um fechamento e uma ativação dessas células, tá? E eu também tenho artigos mostrando degranulação de mastócitos, estímulo do laser no timo, estímulo nos linfonodos, tá? E aqui a gente tem um artigo que foi do meu doutorado mostrando então justamente isso, que a gente consegue fazer inclusive uma prevenção de edema quando a gente irradia os linfonodos antes mesmo de uma lesão acontecer, tá? Aqui, só para a gente discutir um pouco, né, esse trabalho discute essa questão de irradiação do timo, melhorando aí a sua performance, né, estimulando células-tronco para regenerar o timo, né, principalmente em pacientes idosos. Então, tem bastante discussões na literatura sobre essa questão imunológica, tá? Aqui, muito interessante também, eles fazem uma pré-irradiação da pele antes de uma vacinação, também para tentar melhorar os benefícios da vacinação. E esse trabalho aqui, gente, ele não é um trabalho relacionado com o laser, mas ele mostra, gente, que o estresse oxidativo, ele propicia o espalhamento de uma infecção, tá? E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. O COVID é uma infecção, então se eu conseguir de algum lado, de alguma forma, diminuir o estresse oxidativo desse tecido, desse sistema, eu vou contribuir para diminuir essa questão da infecção, tá? Aqui também, né, contribuindo para o sistema imunológico, no caso de uma endometrite crônica. Aqui também, melhorando processos metabólicos e pós-parto. E mais uma forma diferente de radiação aqui, na forma sublingual, para tratar, então, doenças autoimunes. Então, existem outras formas de atingir o sangue, diferentes da radiação, né, aqui na artéria radial, então sublingual, carótida, inclusive hipoplítea, pediosa, outras vias que na verdade, no fundo, é a mesma irradiação sanguínea para promover então todos esses efeitos que a gente tem discutido até agora, tá? Então, aqui outro trabalho de esclerose múltipla, né, em ratinhos, também mostrando os benefícios do laser, tá? Aqui diretamente sobre amostras de sangue, mostrando aumento de número de linfócitos, né? E todos esses artigos, gente, eles então levam a gente a entender que existe sim bases científicas que o laser faz essa aumento da imunidade, né? Ele faz essa imunomodulação. Esse trabalho aqui foi feito em tumores, tá? Ele foi feito in vitro e ele mostrou então essa questão do aumento da imunidade e diminuição tumoral. Muitos desses trabalhos nessa linha agora tumoral também, né, vindo à tona, mostrando então os benefícios da fotobiomodulação. Então a gente tem aí uma ampla ação da fotobiomodulação em diversos mecanismos de ação, uma ação direta, local, uma ação sistêmica quando a gente visa a irradiação sanguínea e também uma ação indireta quando a gente diminui a questão do estresse e a gente consegue regular a questão imunológica, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que a gente não consegue aumentar o sistema imunológico, a gente consegue fazer com que a gente entre numa homeostase e o sistema imunológico funcione de uma forma correta, tá?
E pensando nesse controle de estresse, né, a gente pode pensar a ação da luz aí para o pessoal que está na linha de frente do Covid, né? De repente uma laser terapia sistêmica para deixar esses pacientes, esses ajudantes que são os nossos pacientes, melhores, né? Então, uma vez que eu estou equilibrando a questão do estresse, eu estou colocando eles em homeostase, então o sistema imunológico deles vai ficar forte para eles conseguirem trabalhar com menor risco de infecção, tá? Então, pensando para concluir essa palestra nas possibilidades da luz no Covid, então é importante aqui a gente entender que a gente pode utilizar na ação antiviral, né, PDT nas vias aéreas superiores, descontaminação local, nariz e garganta, através do azul de metileno e laser vermelho. A gente também pode, como uma outra forma, a luz azul, né, antimicrobiana, porque a luz azul tem ação antimicrobiana. A PDT pulmonar, através daquela sugestão daquele outro artigo, né, nebulização com agente fotossensibilizante, mais irradiação. Então, são possibilidades e são possibilidades ótimas de pesquisa, né? É importante a gente fazer pesquisas diante dessas possibilidades. A luz local, então, a gente tem a modulação da inflamação, então, diretamente sobre o pulmão. Redução de estresse oxidativo local, melhora vascular pulmonar, então utilizaria equipamentos com bastante tempo de radiação para que essa luz penetre no pulmão, ou equipamentos com potências mais altas, como os classe 4, né? Então, aqui outra possibilidade de atuação que também é uma linha de pesquisa que deve ser maravilhosa e que, se puder, deverá ser feita. E a possibilidade da luz sistêmica, né, que é a técnica sistêmica, a radiação do sangue, para modular o processo inflamatório, ação vascular, melhora da oxigenação, diminuição do estresse oxidativo e a homeostase geral, né? Então aqui lembrando também da equipe aí que está na luta contra o Covid, tá? Então essas são as possibilidades de pesquisa que tem todo o embasamento científico e que devem ser feitas, né? Então a gente tem que aí, quem puder atuar nessas linhas, seria maravilhoso. São técnicas não invasivas, sem efeito colateral e que vão ajudar aquele paciente e pode ser utilizado concomitante com os tratamentos médicos convencionais, tá? Lembrando então que o laser leva os tecidos à homeostase, porque laser é energia. Eu estou colocando energia no sistema e o sistema, de acordo com a sua genética e fisiologia, vai utilizar essa energia para a sua homeostase, tá bom? E eu queria, né, finalizar aqui essa apresentação falando que sim, existe luz no fim do túnel, diante dessa pandemia. Então, muito obrigada aí pela atenção, aqui os meus contatos, tá? E eu espero que essa palestra instigue aí os pesquisadores a ir atrás dessas pesquisas. Inclusive a gente está participando aí no projeto já multicêntrico com várias áreas de atuação, mas quanto mais pesquisa na área, quanto mais pesquisadores e universidades engajadas, melhor. Então aí a minha contribuição, tomara que eu tenha despertado o interesse de algum pesquisador para levar essas ideias adiante. Muito obrigada!